A Escritura Sagrada, na carta de Paulo, estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, carta de Shaul, Paulo. Shaul e hebraico, em língua hebraica, Paulo, também a Bíblia fala, né? Chama ele de Paulo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Machia. Não é Cristo. Cristo é grego. Não? Os judeus não esperavam Cristo. Os gregos tiveram seu Alexandre o Grande. Quando ouviram falar do Machia, em João 17, cruzaram o mar Mediterrâneo da Europa para a Ásia, chegaram a Filipe e disseram: queremos ver Yehoshua, o Machia. Porém, as Escrituras dizem que o Machia, Yehoshua, não atendeu os gregos. O que tem a ver Cristo com Machia? O que tem a ver Yehoshua dos hebreus com Jesus dos gregos, ou Jesus no latim dos romanos? Jesus grego e latim são essas coisas são paganismo, nomes pagãos. O nome Jesus no latim quer dizer o suíno, porco, não? Nada a ver com o nome Yehoshua, que no hebraico quer dizer Yehová salva. Era o nome de José, o povo fala Josué, mas a Taná, a Bíblia dos Hebreus, não aparece a letra J, não tem o J no alfabeto hebraico. Aparece o sexto livro, chamado de Yehoshua. Portanto, o nome Josué não está na Bíblia, no original não. Está nessa Bíblia escrita de hoje, mas é erro de tradutores, que forçosamente, né, por trás tem as mãos da Igreja Católica, agora as mãos das igrejas protestantes, pentecostais, né, que junto com o catolicismo são a favor da letra J. Né? A letra J não existe no alfabeto hebraico. É o Iud, né, o Y, né? E Yehová. É o Iud, o Y, e Yehoshua. E o J? O J é a língua morta da igreja romana. Né? Não tem Joaquim, Judá, Judas, Jacó, João, é Yehonã. Não tem Jesus no original. Tá difícil o povo ser salvo hoje, porque se você depender da Bíblia, das traduções erradas, você está perdido. Mas você precisa voltar ao original. Eu não digo queimar a Bíblia, igual o Cacu Felipe mandou queimar a Bíblia. Eu não digo isso, não precisa disso. Mas o entendimento precisa ser aberto. A Bíblia diz em Lucas 27 que quando ele ressuscitou, ele entrou lá sem usar a porta, acharam que era um espírito, né? Ele toca aqui, um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. E a Escritura diz que ele abriu o entendimento, explicando as Escrituras, através dos Salmos, da Torá, a lei, e os profetas, né? Agora, eu estou aqui explicando coisas que, se você for a fundo, pesquisar, você vai chegar na verdade. Não existe a letra J. Portanto, há um erro de tradução aí grande. Que o diabo não deixou passar, né? O objetivo de Satanás é levar a humanidade inteira para a perdição, o inferno, depois da morte, o lago de fogo, depois do juízo do trono branco, o juízo final. O diabo não quer ir sozinho, né? Normalmente é assim. Quem está perdido quer levar um rebanho, né? Mas eu estou a pregar a verdade nessa hora. E quando eu leio esse texto aqui, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu mesmo sou do Machia. Você sabe que Paulo veio do judaísmo. Seu professor era Gamaliel.
circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Ora, ele não poderia pregar outra coisa a não ser o Mashiach. Ele não veio pregando Cristo. Ele não veio pregando Jesus. Ele veio pregando Yehoshua Mashiach. Leia Atos 26:14. Em sua defesa, de frente do rei Agripa, ele diz: ao meio-dia, indo ao caminho de Damasco, Síria, uma luz mais poderosa do que o sol me deteve. E daquela luz saiu uma voz em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou, a voz respondeu, eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Então as escrituras declaram, ele pregava Mashiach, o Mashiach. De Gênesis 3:15, a semente da mulher. De Deuteronômio 18, Moisés disse: o Senhor nosso Deus, Jeová, levantará um profeta semelhante a mim. E levantou. Era o Mashiach. E o judaísmo espera hoje que ele apareça para construir o 3º templo lá no lugar da mesquita de Omar. Quer que ele apareça para arrancar a mesquita de Omar, Al-Aqsa e o domo dos espíritos, né? O Rebbe Menel, né? O Rebbe de Lubavitch, chegou a profetizar que o Benjamin Netanyahu, esse que é o primeiro-ministro de Israel hoje, vai apresentar o Mashiach, né? Que Mashiach? Que Mashiach? Jared Kushner, genro de Donald Trump, ou o próprio Donald Trump, a qual os brahmitas do Brasil dizem que Trump quer dizer trombeta, ele é a última trombeta. Vocês não veem que a Covid-19 fez ele perder a reeleição à Casa Branca para cumprir a palavra do profeta William Branham, que os Estados Unidos teriam um 2º presidente católico? E eu estou aqui hoje para dizer a vocês, há um presságio sobre a vice-presidente dos Estados Unidos da América. Quando Biden assumiu a Casa Branca e ela vice-presidente, ela virou presidente por 90 minutos. Quando Biden teve que receber uma anestesia no hospital. Naqueles 90 minutos, naquele dia em novembro, eu não sei se foi em 2020, 21 de novembro de 2020, não sei se eu estou exato na data, mas houve um eclipse lá, e esse eclipse ele ocorre na Terra a cada 600 anos. Ele ocorreu no tempo do imperador Moctezuma, dos Incas, dos Aztecas, e foi um presságio da ruína, do fim do Império de Moctezuma. Eu acredito que o Império Americano dos Estados Unidos da América, a segunda besta, está chegando ao seu fim. E esse presságio diz tudo. Quem consegue ver sinais, olha aí um presságio. Vamos aguardar, estamos aguardando. Nós estamos aguardando o fim do Império dos Estados Unidos. Primeiro houve a invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não invadiu só com ketchup, com hambúrguer, com fast food, com pit dog, com short. Estados Unidos não invadiu a terra só com Coca-Cola, refrigerante. Invadiu com o protestantismo, o pentecostalismo. E virou o que virou as igrejas hoje, né? A invasão, William Branham pregou a invasão dos Estados Unidos. Eu já prego o fim do Império dos Estados Unidos. Há um presságio sobre a vice-presidente, há um aviso. Eu já disse que é semelhante ao que aconteceu quando Alexandre o Grande foi derrotar o rei Dario dos Medos Persas. O exército grego desse tamanhozinho, pequenininho, o exército medo-persa gigantesco. Houve um presságio. Os soldados, os sábios gregos ficaram com medo, disseram a Alexandre o Grande: é o nosso fim. Ele diz: não, esse presságio aí quer dizer que vamos derrotar o rei Dario dos Medos e Persas. E derrotou. E derrotou. Deus não fica sem dar sinais, avisos. A humanidade, André Luiz,
Você diz que é mensageiro de Deus, você é profeta? Eu não sou profeta. Eu só sou um pregador. Mas você colocou mensageiro aí. Ora, o correio é mensageiro, entregador. Esse pessoal da Shopee, do Mercado Livre, são entregadores. Eles vêm na casa da gente, entregam o produto e vai embora. O produto não é deles. A função deles é mensageiro, entregar algo que não é deles. Eu estou entregando algo que não é meu. Eu não sou profeta, não pretendo ser profeta. Mas eu devo dizer uma coisa aqui nesta hora. Desde 2022, em julho, mais ou menos ali no dia 13 de julho, 12 de julho, eu estou pregando. E eu devo fazer uma pergunta aqui. Será que nesses 21 séculos, depois de Shaul, de Paulo, será que a terra, o meu país, o Brasil, que tem 500 anos, será que já ouviram uma pregação tão semelhante, tão alinhada com o evangelho de Paulo, como pela misericórdia? Eu queria tirar o eu, não é bom falar eu fiz, eu faço, eu posso, eu tenho poder, eu sou aquilo outro. O bom é a gente pregar, eu não sou nada, não. Ou como Paulo disse, numa linguagem diz, miserável homem que sou. Na minha Bíblia, Jerusalém diz, infeliz homem que sou. Porque eu me considero um Zé Ninguém. Né? Eu não sou nada. Não pretendo ser nada, mas gostaria de pregar a palavra como ela é e devo perguntar, será que vocês já ouviram uma pregação semelhante a essa que eu tenho pregado desde 2022, como eu venho pregando ultimamente? Não há nenhum mandamento do Criador, do Deus vivo, de Jeová e do seu filho Yehoshua, nas 14 cartas de Paulo, na Nova Aliança, Novo Testamento para as nações, para que venhamos pagar dízimo. Não tem. Eu já disse, se Paulo mandasse pagar dízimo, eu estaria pregando dízimo aqui. Dê 10% do seu salário. Se você não pagar 10%, você está roubando a Deus. Não tem isso na Bíblia, não, nos 14 livros de Paulo. Não tinha como Paulo implantar os dízimos às nações. É para os levitas. Hebreus 7:5 diz que a tribo de Levi pode instituir o dízimo e receber dízimo. Agora, como que um carioca, um baiano, um candango de Brasília, né? Um cearense do Ceará, um potiguar do Rio Grande do Norte, um gaúcho do Rio Grande do Sul, vai instituir dízimo? Não vê que foi a igreja romana que instituiu o dízimo, mas foi no Concílio de Trento, junto com os dízimos, a igreja romana instituiu a primícia também, achando que um sacerdote tinha que ser assalariado. Hoje a igreja romana tem a pastoral dos dízimos. Porque a igreja recebe muito dinheiro das instituições do Estado, creche, hospital, né? Tudo o contrário da palavra de Deus. O Mashiach e Yehoshua não mandou fundar um hospital, mandou curar os enfermos. Não mandou fundar uma escola de teologia, de filosofia, de PhD, de teologia, faculdade de teologia. Não mandou, não tem ordem. Que faculdade Pedro fez? Kefas. Que faculdade Jacob, Tiago fez? E Eronan, João, fez? Esses homens eram indoutos, não sabiam nem escrever seu nome. Mas eram cheios de Roa HaKodesh, do Espírito de Deus. E o Mashiach? Que faculdade o Mashiach frequentou? Que escola ele frequentou? Tudo que a Bíblia diz, o catolicismo faz o contrário. Tudo que a Bíblia diz, o protestantismo faz o contrário. Tudo que a Bíblia diz, o pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo fala o contrário. E por que a Bíblia diz uma coisa e as igrejas fazem o contrário? Porque pau que nasce torto vai morrer torto. Em outras palavras, as igrejas não são de Deus, são lojas, são empresas. Elas nascem, a cada minuto nascem não sei quantas igrejas no Brasil. A cada hora não sei quantas centenas de igrejas. A cada dia e mês não sei quantas milhares de igrejas no Brasil nascem.
em garagem, em casas, em quintais, porque a função das igrejas hoje, elas nascem para cobrar dízimo. Se não houvesse dízimo, você não veria 50, 70, 100 igrejas nas cidades. Esse monte de igreja, é por isso que há esse tanto de igreja aí. Esse tanto de igreja é por causa de dízimos e ofertas. Né? Então eu tenho vos pregado o evangelho de Paulo. A mulher usando véu, não pagar dízimos, a mulher é proibida de rapar a cabeça, cortar o cabelo, a mulher é proibida de dar a palavra, né? Na congregação ela tem que ficar calada. O batismo em águas em nome de Yeshua Mashiach. Eu tenho pregado que o Pai Jeová e o Filho e Yeshua são um único Deus, porque só há um único Deus. É que Deus é Espírito e o Filho é o corpo, formando essa unidade. Né? Tenho pregado que as mulheres devem lavar os pés na hospedagem, 1 Timóteo 5,10. Tenho pregado que o matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem puro, um homem que nunca teve relações sexuais com mulher, é uma mulher que guardou a virgindade. Quando se juntam no matrimônio, isso é o verdadeiro casamento. Então eu tenho perguntado aqui nessa hora, a minha pergunta: tem alguém pregando o mesmo evangelho de Paulo nessa hora? Eu sei, eu estou esperando um profeta, porque o William Mayombrana disse que virá um profeta que pregará a palavra original e não vai sair uma vírgula de Paulo. Já preguei aí pregações intituladas aí, são várias, que dá 200 pontos do evangelho de Paulo. Aos Gálatas 1,8 e Gálatas 1,9, Paulo disse: um anjo descendo do céu, ou alguém pregando evangelho, pode ser anjo, ser sobrenatural, e pode ser pessoa física, ser humano, pregando o evangelho diferente do que eu preguei, considere anátema, maldito. Eu devo fazer a pergunta nesta hora. Eu não sou profeta, eu não busco ser profeta, mas sou um pregador. Tem alguém pregando o mesmo evangelho de Paulo nesta hora? Porque é hora de aparecer um profeta. Está na hora de aparecer um profeta. Eu não sou profeta, mas estou pregando. Eu vi, senti, percebi que era hora de pregar. O que Deus fará com essas pregações eu não sei, mas é o que tem que ser pregado hoje. Hoje a humanidade precisa ouvir que não há nenhum mandamento de Deus para pagarmos os dízimos. Se não houvesse dízimo, eu acho que não haveria stand de igreja na terra. E eu já fui pastor de igreja há 14 anos, eu vou ser sincero. Não tem esse homem que dirige igreja que não pregue pensando em dinheiro. Sabe que um fiel vai vender um carro, uma casa, uma fazenda, logo o marido, pastor, conversa com a sua mulher: vamos mudar de carro, vamos mudar de casa, né? O fiel ali vai entrar um dízimo gordo. Então eu acho que não tem o dinheiro estraga. Agora Paulo pregava sem cobrar dízimo. O dinheiro não estava na cabeça de Paulo como está na cabeça dos pastores da Universal, da Mundial, da Internacional, da Assembleia de Deus, da Batista. Não tem como um homem pregar, se ele cobra dízimo, a igreja dele cobra dízimo, sem o dinheiro subir para a cabeça. Paulo pregava sem o dinheiro subir para a cabeça dele, porque não havia cobrança de dízimo. E quando é que as igrejas vão parar de cobrar dízimo? Nunca. William Branham pregou que as igrejas vão para a grande tribulação e vão saber que estão dentro da grande tribulação quando as pragas estiverem caindo.
E a Covid-19 não foi a grande tribulação, porque já tem 4 anos. 12 de março fez 4 anos de Covid-19. A grande tribulação só dura 3 anos e meio. 1.260 dias, 42 meses. É o período que ela vai durar. Então a Covid não era a grande tribulação. Foi uma pestilência, né? Inclusive pode vir outras pestilências antes da grande tribulação. Mas quando a grande tribulação vier, a Covid, eu posso dizer que não foi nada, uma dor de dente. Uma pequena dor de dente. Não passou disso, né? Então o fim está chegando. Sede meus imitadores, disse Shaul, Paulo, como eu sou do Mashiach. Pelo menos os pregadores deveriam dizer o que Paulo disse, né? Arrebenta onde arrebentar, venha de onde vier, aconteça o que acontecer, deveria dizer o que Paulo disse. Nem dizer o que Paulo disse, os pregadores têm coragem de dizer. Paulo disse em 1 Coríntios 7, versículo 10, o marido não dê divórcio à sua mulher. E eu vejo aí um Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, um Paulo Júnior, um Caio Fábio. Eu vejo esses pregadores pregando coisa que Paulo nunca disse, dizendo a mulher abandonou o lar, pode dar divórcio, já dá direito a um novo casamento. Onde Paulo diz isso? Se a mulher se separar do marido, 1 Coríntios 7, versículo 9 e 10, não te case de novo. Por que não diz o que Paulo diz? Até abandono de lá hoje já vira motivo de divórcio, de um novo casamento. Eu prego igual Paulo pregou. O matrimônio, uma mulher virgem, um homem puro, a única coisa que pode separar esse casal aí é a morte. Nem se a mulher se separar do marido pode casar de novo. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Enquanto a mulher tiver marido vivo, se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Ninguém escapa dessa palavra. É por isso que o arrebatamento vai acontecer. E serão pouquíssimas pessoas que serão arrebatadas. William Branham falou numa pregação de 500 pessoas. Depois falou 1 por 1 milhão. Depois disse talvez uma dúzia. Talvez uma dúzia de pessoas seja salva. Quantas pessoas serão salvas? Né? Você sabe que no arrebatamento, antes do dilúvio, só subiu um homem, Enoque, e mais ninguém. E se Deus resolver repetir de novo a mesma coisa? O certo é que vai pouquíssimas pessoas, porque as religiões, as igrejas, os igrejeiros, fiéis de igreja, a membresia, os laicos de igreja estão acovardando diante das sagradas letras. Não tem coragem de pregar o que a Bíblia diz. Tem coragem de dizer o que o Cacu Felipe diz. A Bíblia é um espelho retrovisor. Eu não creio nisso. A Bíblia é a palavra de Deus para hoje. Yehoshua Mashiach, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje, no século 21, ano 2024 e eternamente. Malaquias 3:6 diz, eu sou Jeová e não mudei. Então, para mim, a Bíblia está valendo para hoje. O que está escrito, o que Paulo escreveu não foi para aquela época, é para hoje. Considerem isso, Deus não muda. O Pai e o Filho não mudam. O que Deus quer ver é homens e mulheres de coragem se levantarem, tomarem a palavra de Deus tal como está escrito, serem chamados de quadrados, antiquados, fora da moda. Sim, até mesmo fora da moda, porque usar túnica, né, está fora da moda. Né? Bem, eu não quero estar na moda, né? Pode me chamar de quadrado, eu não quero ser redondo. O redondo, qualquer um rola ele acaba caindo dentro do buraco, dentro do inferno. O quadrado, ninguém rola ele, ninguém empurra ele para lado nenhum. Ele para ali, ele se estabelece, ou ela se estabelece ali. Eu estou falando de filhos e filhas do Criador. Eles param pela palavra, param para defender a palavra de Deus. Não importa o que a Bíblia diz, eles vão defender, ainda que seja duro. Não importa a dureza, eles vão defender. O que importa é defender a palavra.
Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Mashiach disse, eu vou envergonhar dele naquele dia ou dela. Né? Então toma cuidado, ainda é hora de tomar a palavra de Deus, ainda é tempo de pregar a sã doutrina. Paulo diz que a sã doutrina, ela voltaria nos últimos dias, mas haveria coceira, comichão nos ouvidos. Né? As pessoas não iriam suportar a palavra. Não iriam voltar à palavra original. Mas Deus sempre tem um pequeno rebanho, ou tem um homem só, ou uma mulher só. Deus tem alguma testemunha sozinho em algum lugar. Alguém tomará a palavra de Deus. Alguém vai parar pela palavra de Deus. Alguém ficará do lado da palavra de Deus. Alguém defenderá a palavra de Deus, a espada do Espírito. Efésios 6 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Com o que é que você luta, homem? Que esgrima, que espada, homem, está em suas mãos? É o estatuto da Assembleia de Deus? É o RI da Igreja Deus e Amor? É o dogma, é o credo da Igreja Católica? É os regulamentos da Igreja Universal, a Igreja Mundial? Eu digo nesta hora, ainda é tempo de tomarmos a palavra de Deus, a Bíblia, tal como está escrito. Mas aí vai desagradar, porque eu ouço na minha igreja que o que Paulo pregou não é para hoje, é para 2000 anos atrás. E eu é o mesmo ontem e hoje. E eternamente. Larga de acreditar nessas falácias de teólogo, falácias de pastor, nesse engodo religioso. É tempo de voltar ao Evangelho de Paulo. Eu já ia no YouTube, tem acho que umas 4, 5 pregações, onde eu prego 200 pontos que Paulo pregou e que as igrejas não pregam hoje. Um ponto só, de se desobedecer um ponto, pregar um ponto diferente de Paulo já era o suficiente para cair dentro do abismo, do buraco, do inferno, dentro do lago de fogo. Imagina 200 pontos ou mais de 200 pontos. Sede meus imitadores. Isso é para todas as eras, para todos os tempos e épocas. Sede meus imitadores como eu sou do Mashiach. Do Mashiach dos Yehudim, dos judeus, do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. Olha aqui, Jeová, Deus o Pai e o Filho, Yehoshua Mashiach. Abençoe essa palavra nesta hora. Amém.